Vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor o seguinte tema: as três bem-aventuranças do Apocalipse. As três bem-aventuranças do Apocalipse. Tem-se dito que o Apocalipse é um livro difícil de interpretação, por ser um livro profético, escatológico. Porém, sabemos que o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo para corrigir, exortar, ensinar e consolar. Então, encontramos em Apocalipse tudo isso que Paulo disse. Apocalipse exorta, Apocalipse ensina, Apocalipse conforta e consola. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A primeira bem-aventurança. Capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra. Precisamos da tua graça para fazer qualquer comentário. Sem ti nada somos. Ajuda-nos, Senhor, a falar a tua palavra, e quando falamos ou ouvimos, possamos sentir o toque da tua força, da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Sabemos que a palavra bem-aventurança significa mais do que feliz e espiritualmente próspero. Repita comigo. Mais do que feliz e espiritualmente próspero. Então aqui fala, mais do que feliz e bem-aventurado e espiritualmente próspero, aquele que lê as palavras desta profecia, que ouve as palavras desta profecia e guardam as palavras desta profecia. Esse texto está se referindo ao livro do Apocalipse. Lendo todo esse livro, escutando pregações e ensinos sobre este livro e guardando as palavras deste livro, você vai ser consolado, exortado e ensinado. Bem-aventurado aquele que lê essa profecia. Tem pessoas que não leu todo o livro do Apocalipse ainda, tem 22 capítulos, tem muitos assuntos. Fala de selos, de trombetas, de taças. No capítulo 4, João viu a glória de Jesus. Assim, uma visão como esmeralda, que significa esperança. E Jesus dizendo: sobe aqui. Então, o livro do Apocalipse não é um livro misterioso. Ele é um livro de difícil interpretação, mas é um livro que edifica a nossa fé. Por isso temos que guardar tudo que está escrito. A primeira exortação que você tem que guardar, em Apocalipse 21, 8. Ficarão de fora os covardes, aqueles que não querem lutar pela fé, os cães, os desviados, os abomináveis, os que se prostituem, os homicidas, os mentirosos, não herdarão o reino de Deus. Então você lê, medita e guarda essa palavra vai te evitar de viver segundo os homens naturais. Porque você é um bem-aventurado que lê essa profecia. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que guardam. Uma palavra de consolação em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Eis que ante de ti pus uma porta aberta. Jesus falando com a igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, olha a consolação, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Às vezes você sente pouca força, né, para orar, pouca força para ler a Bíblia, pouca força para agradar o Senhor em tudo que Ele exige na santificação. Nos sentimos muitas vezes, pelas lutas íntimas, sentimos fraqueza. Mas o que Paulo disse? Sinto prazer nas fraquezas. Ele não cedia à fraqueza, ele sentia prazer. Porque quando estou fraco, ele não era fraco, estou. Então sou forte. Irmão, você pode estar fraco por algum problema ou dificuldade ou enfermidade, mas você é forte. Você é forte porque você lê a palavra, você é forte porque você é sincero, você é forte porque louva o Senhor, você é forte porque você congrega, você dobra o joelho, você sente, você tem sensibilidade, a tua fé ainda está acesa, você é forte. Mas pode estar fraco, com circunstâncias, dificuldades. Paulo fala, além das coisas exteriores, chicotada, prisão, perseguição, me oprime o cuidado de todas as igrejas. No exterior ele sofreu chicotadas, prisão, mas ainda tinha o cuidado de todas as igrejas. Então a primeira bem-aventurança é aquele que lê Apocalipse. Aquele que ouve algum ensino do Apocalipse. E aquele que mais do que lê e ouve, guarda. Eu preciso guardar minha vida espiritual. Eu preciso guardar meu coração. Eu preciso disciplinar meus pensamentos. Eu preciso disciplinar o meu olhar. Porque Apocalipse me exorta. Ficarão de fora assim. Mas em Apocalipse 21, 7, um versículo antes, o que diz? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Então, irmãos, a vida cristã é como uma partida de futebol. Quantos minutos dura? 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do segundo tempo e 15 minutos de intervalo. Aqueles que lutam mais, vencem a partida. Aqueles que lutam menos, passe, vai perder. A vida é assim. Ela é passageira, mas quem luta vai vencer. E os covardes vão perder. E a nossa luta não é contra a carne. Não é a contenda com os homens. A nossa luta é aqui. Paulo diz que o crente tem a mente de Cristo. O diabo quer roubar a mente de Cristo do crente. O diabo quer roubar o espaço que você tem de oração. O diabo quer roubar o que a gente tem na memória do coração. Em Mateus 13, 19, Jesus fala da parábola do semeador, que a semente caiu à beira do caminho, veio as aves e comeram a semente. São aqueles que ouvem a palavra e esquecem. Não guarda, não escreve, não toma nota, não pensa, não medita. Ela não está enraizada dentro. A raiz precisa ser profunda para que cresça uma árvore forte. Isaías capítulo 61, verso 3, fala que chama o crente de árvores, carvalhos de justiça. Plantação do Senhor. É uma semente que caiu no seu coração, Evangelho, e você vai cultivando espiritualidade, vai louvando ao Senhor, vai perseverando e vai crescendo uma grande árvore, que dá muitos frutos. Quanto mais profunda for a raiz, mais fruto você dará. E Jeremias 17, 8, ainda que venha o tempo da sequidão, não deixe de dar fruto. Aleluia! Como é que está a sua raiz? A nossa raiz. Aleluia!
Bom, quantas bem-aventuranças são? 3. Vamos para a segunda? Segunda bem-aventurança do Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Aleluia. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito Santo, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras os sigam. A segunda bem-aventurança do Apocalipse, que eu quero meditar com os irmãos em breve espaço de tempo aqui, é bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor. Como é que faz para morrer no Senhor? É viver do Senhor. Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitos começam bem e terminam mal. É bom começar bem e terminar bem. Ainda que o nosso corpo vá enfraquecendo, o espírito tem que se renovando. Vai vir os problemas da meia-idade, terceira idade, velhice, mas com a ajuda de Deus, com paciência, com perseverança, vamos colhendo frutos ainda na velhice. Os que estão plantados na casa de Deus, ainda na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. O que é flor? Flor na Bíblia é símbolo de prosperidade espiritual. Um senhor idoso pode ser muito próspero espiritualmente, mente lúcida, capacitação de administrar. Quando ele zela pelo ministério, Deus cuida da mente, da alma e do espírito. Tem luta? Tem, mas Deus é maior. A graça é superabundante, muito mais do que nossas fraquezas. A idade vai chegando, né? E nós temos que cumprir esse versículo: morrer no Senhor. Hebreus 11, versículo 13. E todos os heróis da fé morreram no Senhor. Não viram as promessas, mas enxergaram de longe, como quem vê o invisível. Hebreus 11, 13. E 11, 12 fala de Abraão. Abraão já amortecido pela idade, dele descenderam tantos como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu. Abraão não atentou para o seu corpo já amortecido. Ele foi fortalecido dando glória a Deus. Ai, tô vem, ai, eu vou pendurar a chuteira. Ai. Irmão, Deus nos encoraja, Deus nos anima. Jesus falou: nesse mundo vocês terão tribulação, dificuldade, aflição, mas tenham coragem. A coragem é o contrário do medo. O medo é o contrário da coragem. Um discípulo medroso que Paulo tinha, Timóteo, muito tímido, e Paulo fala: coragem, Timóteo, Deus nos deu espírito de coragem, espírito de amor, espírito de moderação. Espírito Santo é um equilíbrio da nossa vida espiritual. Aleluia. Bem-aventurados que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Eu fiquei meditando nesse texto. Você lembra de alguma pessoa famosa em qualquer área da vida? Na literatura, na música, nos esportes. A gente lembra, né? As obras não seguem se eles não forem cristãos genuínos. Na música, quem você pode imaginar bem famoso? No esporte, Pelé, o rei do futebol, e outros mais. Enfim, se as pessoas não estarem em Cristo, não morrerem em Cristo, as obras não seguem. Mas aqui, um cristão anônimo, um cristão que ninguém conhece, perguntaram para Billy Graham: Billy Graham, quem será o melhor cristão na eternidade? Billy Graham respondeu: não sei, só Deus sonda os corações. Pode ser um anônimo que ninguém ouviu falar. Porque Deus é perfeitamente sábio. E uma coisa que nos motiva a servir a Deus, duas coisas. É que Ele é onisciente
sabe tudo sobre a sua vida, interior e exterior, sabe o futuro, presente e passado. E muito mais alegria a gente sente, porque nós servimos um Deus perfeito. E perfeitamente Ele desembaraça o nosso caminho. Você está aqui essa noite, porque Ele desembaraçou o seu caminho. Está no Cântico de Davi. Quer anotar esse texto? 2 Samuel 22, o Cântico de Davi, no verso 33. Deus é perfeito. Ele é a minha força, a minha fortaleza. E perfeitamente desembaraça o meu caminho. O caminho do homem é cheio de embaraço. Ele se embaraça com a fama, com o dinheiro, com os negócios, com a vida. Tudo embaraçado. Então o homem embaraçado não pode correr a carreira, né, que lhe foi proposta. Às vezes ele cai na beira do caminho. Ele é crente 10 anos fiéis, 20 anos depois, na velhice se relaxa, como Salomão. Depois de tanto tempo se relaxou na fé. Mas o que diz Provérbio 4,18? O caminho do justo é como a luz da aurora. 5:30 da manhã, solzinho, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Anote um provérbio 19:20. Aceita a correção, aceita a repreensão, para tu seres sábio no fim dos teus dias. Provérbio 19:20. E o 23, Provérbio 19:23. Também fala do temor a Deus. Aquele que tem o temor a Deus encaminha para a vida e ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Anotou o provérbio? 19, 20 e 23. Aquele que tem o temor do Senhor encaminha para a vida, para o norte, para o alto, e não visitará mal nenhum. O temor do Senhor é a chave. Isaías 33:6. Naquele dia, o temor do Senhor será o teu tesouro. Provérbio 10:27. O amor do Senhor aumenta os dias. Né, Mané? Né, irmãos? O temor do Senhor aumenta os dias. Glória a Deus. Aumentando nossos dias pelo temor de Deus, vamos morrer no Senhor. Por mérito? Não. Por graça e misericórdia. A nossa luta, irmão, é intensa contra a carne. É intensa contra as atrações do mundo. A nossa luta é intensa contra Satanás. Mas quem guerreia por nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo luta dentro de nós. Quando você quer fazer uma coisa, o Espírito Santo não. Quando você quer obedecer o Espírito Santo, a carne não. Uma luta, né? E Gálatas 5:17. Um se opõe ao outro, a carne e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a carne. Eles se opõem, né? Para vencer a batalha. Mas, olhando para Cristo, que já venceu, venceremos também. Aleluia. Vamos ganhar a partida. Vamos ser campeão naquele último dia. Terceira bem-aventurança, Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. No sentido escatológico, irmão, eu não estou pregando aqui uma mensagem escatológica, mas doutrinária com a vida espiritual. Mas o livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18, ele fala da grande tribulação. Somente no capítulo 19, versículo 1, que aparece a palavra aleluia. A volta de Jesus, o arrebatamento, a volta de Jesus para salvar Israel, o milênio que ele vem com a igreja para reinar 1000 anos aqui, é do capítulo 20 em diante, capítulo 19 em diante. Do capítulo 6 ao 18 é a grande tribulação. Mas dentro desse
dessa interpretação, tudo que você meditar, que Deus te der, alimenta o seu coração, alimenta a sua fé, para não pecar contra Deus. O livro de Apocalipse, além de ser um livro que fala do futuro escatológico, ele também é doutrinário e é a palavra de Deus. Não tenha mistério com esse livro. Não vou ler esse livro que é de difícil interpretação. Não. Leia um versículo desse livro que Deus tocará o seu coração. Aleluia. Que nem aquela palavra de consolação que eu disse. Tendo pouca força, Deus falou para a igreja de Filadélfia, uma igreja que não tinha censura, junto com Esmirna e Filadélfia, duas igrejas que Jesus não censurou. Das 7 igrejas da Ásia, 5 receberam censura de Jesus, repreensão. Ser zeloso, se arrepende, falou para Laodiceia. Só teve 2 igrejas que não receberam repreensão de Jesus. Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a recomendação para a igreja de Esmirna. Em Apocalipse 14, 13, antes de entrar aqui nesse que eu li agora, 16, 15, bem-aventurado que vigia, voltamos lá para Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Mas veja o que diz o verso 12. Aqui está a paciência dos santos e os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Essa palavra paciência tem um sinônimo de perseverança. Então, substitua a paciência por perseverança. Aqui está a perseverança dos santos. Se nós perseverarmos no caminho da santidade, dia após dia, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, a graça do Senhor nos levará até o final. No nosso último suspiro, vamos ver Jesus. Isso é Apocalipse. Bem-aventurados que morrem no Senhor. Você vê Jesus crucificado, ensanguentado, além da nossa imaginação. O que dá para imaginar? Derrota. Coitadinho, derrotado. Mas não. Ali estava o poder de Deus, sabedoria de Deus. Ali estava a cabeça de Satanás esmagada, a primeira profecia, o proto-evangelho. Deus falou para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. Jesus feriu a cabeça de Satanás na cruz. E essa te ferirá o calcanhar. Ele foi pregado, os pés e as mãos. Ele estava a derrota do pecado, a derrota do mal, a derrota do inferno. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 55: ó inferno, onde está a tua vitória? Morte, cadê a tua vitória? Inferno, cadê a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele falou: sede firmes e constante. Ontem no rádio, nosso jovem, esqueci o nome dele, pregou sobre sede firmes e constante. Robson, que toca o teclado. Ele pregou ontem no rádio, segunda-feira. Sede firmes e constante. Firmes e constante. Porque a gente sendo firme com a graça que Deus dá e constante com a graça que Deus dá, vamos morrer no Senhor. Falha? Temo. Se temos falha. Falha de relacionamentos, falha do dia a dia, fraqueza, você sente fraqueza, sente cansaço, sente sono, sente tudo. Tudo que é humano. O cristão é humano. Não esqueça disso. Você é cristão, mas você é humano. E Jesus nos conhece. Nossa estrutura, Ele lembra que somos pó. Apocalipse 16, 15, bem-aventurado
Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda os seus vestidos para que não ande nu. Adão e Eva se sentiram nu, envergonhados. Não adiantou religião. Se vestiram com folha de figueira, não adiantou. Religião, não adianta. Boas obras, folha de figueira, não adiantou. Não cobria a nudez da alma. Lá em 2 Coríntios 5:3, Paulo falando que ainda que essa casa se corrompa, que é o nosso corpo, temos de Deus um edifício construído por Deus e não por mãos humanas. Eu falei com meu pai na beira da morte: pai, a sua casa vai tombar. Mas lembra o que Paulo disse? O senhor está indo para o edifício. O edifício construído pela mão de Deus, pai. A consciência dele escutava tudo e balançava a cabeça e gritava de dor. Jesus, ele morreu da dor. Pneumonia grave. Pleura no pulmão, água no pulmão. Gritando de dor insuportável, mas entrando no céu. Aleluia. Quem olhava para ele assim, um derrotado ali pela doença. Não, vitorioso. Aleluia. Ainda que o nosso homem vai para o pó. É do pó para a glória, não é do pó para o abismo. O crente tem uma esperança. Um grande pregador, quando teve a queda das Torres Gêmeas, em 2001, 11 de setembro, convidaram esse pregador para fazer um culto em Washington, capital dos Estados Unidos, 3 dias depois, para consolar os familiares dos que partiram na torre. Ele disse assim as primeiras palavras: estou aqui já idoso, mas sustentando uma esperança que decidi na juventude com 16 anos. Ainda tenho essa esperança com 83 anos. Na época, em 2001, ele tinha 83 anos. Discursando em Washington. Abracei essa fé em Cristo com 16 anos. Ainda tenho ela guardada no meu coração. Então os anos vão passar. Estão passando. A gente nem percebe. É um conto ligeiro. Deus, o Salmo 90. É como de madrugada nasce uma erva, de tarde seca. Assim o homem vai embora. Eu tinha uma vizinha, toda alegre, crente. Pegou seu carrinho para ir para a feira de manhã, de tarde. Já foi o fôlego. Bem-aventurado aquele que vigia. Então, mais do que feliz, quem vigia. Quem tem cuidado, quem tem zelo pela vida espiritual. Às vezes você está sufocado por um problema, mas você é feliz, espiritualmente próspero, porque você tem cuidado com a sua alma, você vigia. Você não anda nu na presença de Deus, você está coberto com a pele do cordeiro. Aleluia. Olha que bem-aventurança. Mais do que feliz, espiritualmente próspero, quem vigia, quem tem cuidado com a fé, é espiritualmente próspero. Imagina a pessoa bem próspera do mundo. O sultão de Brunei, ou outros mais, o líder da Microsoft e tantos outros, artistas. Isso nada vale diante da glória do Senhor, né? Então, Apocalipse fala das bem-aventuranças do crente. Bem-aventurança daquele que lê. Você deve ler a Bíblia todos os dias, tendo vontade ou não, porque o compromisso não depende da vontade. Falei em casa esses dias para minha esposa: olha, vamos pedir para Deus sempre lembranças de ler a Bíblia e de orar, porque orar é compromisso. Não tenho vontade de orar, nem ler, não, mas é compromisso. Agradecer é compromisso. Pedir ajuda a Deus é compromisso. Interceder pelos irmãos é compromisso. E compromisso não depende da vontade. Você trabalha numa empresa, bate cartão tal hora. Depende da tua vontade de levantar cedo? Compromisso.
A fé cristã é compromisso com Jesus. Com a igreja também, mas primeiro com Jesus, a fé nele. Eu estou justificado pelo seu sangue, por ele. É por ele que somos salvos, aleluia. É por ele que estamos perseverando, pela força dele. Eu tenho um irmão que está afastado da fé. Hoje ele esteve em casa, de manhã. Mas ele falou assim, ele falava quando estava firme. Augusto, ele me chama de Agostinho. Agostinho, sabe por que nós vamos para a igreja agora? Por causa da misericórdia e da graça. Você não faz nada sem a misericórdia, sem a graça. Ele se afastou pelo motivo dos colegas de empresa e por ler literatura filosófica. Ficou com o raciocínio embotado com relação à existência de Deus e o cristianismo em geral. Ele pôs na cabeça que se Jesus fez tudo, não preciso fazer nada. Posso beber caipirinha, posso... Né? Esse tipo de fé que não está dentro do contexto. Porque esse Deus transcendental, que nele fala, Deus sabe de tudo, mas ele é imanente. Ele se manifestou entre nós e ensinou a renunciar à impiedade. A graça de Deus se é manifestada, disse Paulo a Tito, trazendo salvação a todos, mas ensinando a renunciar à impiedade. Se não renuncia àquilo que Deus não se agrada, não somos cristãos. Somos apenas um religioso de igreja. Mas olha que os olhos do Senhor é chama de fogo. Nunca foi tão fácil pecar nessa era tecnológica. Jesus falou, a iniquidade se multiplicará e o amor esfriará. Mas se você ainda consegue vir na igreja, guardar qualquer coisa, o teu amor não apagou. E nós não estamos seguindo a iniquidade que se multiplica, nós estamos seguindo Jesus, que tem olhos como chamas de fogo. 2 Timóteo, para terminar, 2,19. Os que professam o nome de Cristo se afastem da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Os que professam a Cristo se afastam da iniquidade. Né? Paulo diz a Timóteo, conserva-te a ti mesmo puro. Foge dos maus desejos da mocidade e segue a fé, segue o amor, segue a justiça, segue a paz, com todos que invocam o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. As 3 bem-aventuranças, vamos ver quem lembra? Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda essa profecia, Apocalipse. Segunda, bem-aventurados que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Todo folhetinho que você entregou, todo culto que você veio, todo esforço contrário que você lutou e fez, não está nada esquecido diante de Deus. O conselho que você deu, tudo, um copo de água que dá para um desses pequeninos não perdeu o galardão. E terceiro, bem-aventurado aquele que vigia. Bem-aventurado aquele que vigia, que guarda os vestidos. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvo as tuas vestes. Fala do espírito e da alma. E nunca falta o óleo na cabeça. Às vezes falta o óleo, né? Quando falta o óleo, o crente fica meio encrencado, né? E com óleo ele anda melhor, né? Crente, como é que fala? Crente engrenado, né? Crente que se movimenta, né? É o óleo do Espírito Santo. Eu estava vindo para cá lembrando o corinho, depois eu esqueci. Outra hora eu lembro, fala do óleo do Espírito Santo. Fala do amor de Deus. Mas, irmão, você não está vendo aqui o óleo sendo derramado na sua cabeça, mas está. Você não está vendo aqui o sangue de Jesus, mas espiritualmente está te santificando, está te purificando. A palavra de Deus, o Espírito Santo, a presença dos anjos, daqueles que adoram a Deus. Porque servimos um Deus invisível, porém
poderoso e real. Quem está feliz com esse Jesus? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo Apocalipse. João, o teu servo, isolado numa ilha, perseguido, e nas visões da noite que o Senhor apareceu para ele, escreveu coisas que ultrapassou séculos. Estamos pensando, nos alimentando disso, porque Tu é um Deus de geração em geração. Toma nossas vidas, Senhor, crucifica nossas vidas, mortifica-nos para o pecado. Como diz a Tua palavra, Paulo disse, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto. Senhor, no dia a dia enfrentamos ímpios, situações adversas, mas quando nos reunimos na Tua casa, encontramos a Tua graça e a Tua fortaleza para continuar caminhando. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, pela nossa presença aqui na Tua casa, todos que nos assistem pela live. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.